Olá, muito boa tarde. Hoje reservamos espaço para a análise bíblica, preparando assim a liturgia do próximo domingo. É um itinerário de análise, desta vez com o auxílio da irmã Paula Jordão, missionária Verbum Dei, e do padre Manuel Morjão, reitor da comunidade da Faculdade de Filosofia e Apostolado da Oração, em Braga. Muito boa tarde, obrigado por estarem uma vez mais connosco. Estamos a 2 dias do 34º domingo do Tempo Comum, também solenidade de Cristo, Rei do Universo. Em termos de agenda, podemos lembrar que neste domingo teremos a ordenação do Bispo Auxiliar para Lisboa, Dom Daniel Henriques. Dom António Marto também irá tomar posse de uma basílica em Roma, na sua qualidade de cardeal. Mas estamos a falar de uma solenidade litúrgica, Cristo, Rei do Universo, e somos convidados, irmã Paula, a olhar a realeza, se calhar, numa perspectiva, num enquadramento um tanto ou quanto diferente daquelas que são as categorias a que estamos habituados pelos critérios do mundo, não é? Completamente. Eu, quando estava a preparar estas leituras, realmente uma das coisas que se calhar dizia a Deus na minha oração é porque a palavra rei, isto faz-me tanta confusão, não é? Porque quando passamos em rei, para já não estamos em tempos de monarquia, pelo menos em Portugal, temos os reis e aqui no país ao lado, e tanta confusão tem dado, depois o rei, a rainha de Inglaterra, ou seja, realmente parece que não pega nada a figura que Jesus é e nos mostrou com a palavra rei. E de certo que não tem nada a ver com os conteúdos que nós lhe pomos, nem a nível político, nem a nível de imperadores, nem a nível de opressão ou de poder ou de autoridade. Então sim que realmente há que perguntar-lhe muito ao Evangelho e a Jesus, quando tu te afirmas como rei, o que é que queres dizer? Mas acho que é isso que vamos ir desbravando agora estes minutos. Padre Manuel Morjão, é um olhar, uma realeza, lá está, nesta perspectiva e neste olhar a que o mundo não nos convida tanto? Exatamente. Deus não pode deixar de ser original. E, naturalmente, que nós queremos passar o modo como Deus nos governa, como Jesus Cristo é Rei, para as nossas relações humanas, que são relações de fraternidade, mesmo quem está instituído num poder, porque é pai ou mãe, porque tem este cargo de presidente ou de qualquer outro, ou de governante. Esta originalidade fraterniza-nos. E ao recordarmos que Dom Daniel vai ser ordenado bispo neste domingo, ao recordarmos que toma posse da Basílica de Santa Maria Sopra Minerva em Roma o nosso cardeal Dom António Marto, estamos a ver que é assim que eles têm que governar, não apenas eles, mas nós em qualquer maior ou mais pequena responsabilidade que tenhamos. Também na administração das nossas qualidades, não é? É para eu me pavonear que sei línguas, ou música, ou qualquer arte, ou é para servir. Eu acho que é fundamental olhar para Jesus Cristo como é que Ele nos ensinou a reinar, a ter autoridade, a exercer qualquer tipo de poder. E vamos então escutar o Evangelho de João, precisamente para ficarmos a saber esta originalidade de ser rei, não é? Naquele tempo disse Pilatos a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei. Jesus respondeu-lhe: É como dizes. Sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz.
Estamos então aqui, pela voz de Luís Miguel de Sintra, esta passagem do Evangelho de João, precisamente para, Irmã Paula, este reino que não é deste mundo, nem é à maneira deste mundo, não é? Sim, agora quando estava a voltar a escutar, Jesus está numa posição muito difícil. Está a ser julgado se vai ser morto ou não. É réu de morte, não é? E ter esta conversa numa sala de café é uma coisa. Ter esta conversa neste tribunal e que já sabemos qual é o desfecho é outra. Então, a grande pergunta é, mas então Jesus, és rei de quê? És rei em quê? És rei como? Qual é o teu reino? E ele diz, não é o reino deste mundo. E realmente dá que pensar. Eu às vezes acho que precisamos de ler o Evangelho como se não o conhecêssemos, não? Eu às vezes na Páscoa, quando estou a ouvir o relato da paixão, digo, a ver se este ano é diferente, não é? E é duro. Mas realmente essa é a pergunta. Jesus, tu estás a ser réu de morte, vão-te liquidar, vão-te matar e tu continuas a afirmar que és rei. Mas não lutas. Então és rei em quê? Não é? És rei numa capacidade de aceitar que os outros também possam ter uma voz sobre ti. És rei de seres quem és, mesmo que os outros digam mal de ti. És rei no seres fiel aos teus valores de Evangelho, aos teus valores de amar, aos teus valores da verdade, aos teus valores de defender os pobres e os marginais, ao teu dizer que Deus é amor, mesmo que as autoridades religiosas do teu tempo te digam que estás mal e que és um blasfemo e que não és profeta. É um reinado muito diferente, realmente. Eu acho que mais do que dar respostas, fico aqui com muitas perguntas. Então, qual é o convite que se nos faz? Sermos rei em quê? Não é? Já sejamos médicos, já sejamos pais de família, já sejamos amigos. Qual é o reino que Deus nos ajuda a viver? Porque todos temos poder. E então, como é que nós podemos usar esse poder desde o amor, desde o defender aqueles valores que são importantes, desde o ajudar os outros, mesmo numa situação onde nós vamos ficar a perder. Então, Jesus, mesmo perdendo, e neste caso vai perder tudo que é a vida, continua a ser a pessoa que sempre foi. E eu acho que esse é o reino. E, infelizmente, nós muitas vezes apercebemos que nós próprios e os outros, quando o nosso bem está em jogo e o nosso interesse está em jogo, o que lutamos é por nós próprios. Infelizmente, vemos isso tantas vezes nas nossas televisões, na política internacional, na política nacional, nas nossas famílias, ou seja, quando são os nossos interesses que ficam entre a espada e a parede, ou quando é a nossa fama, ou quando são os nossos dinheiros e tudo isso, vai tudo pela borda fora, não é? E Jesus diz, não, eu vou continuar a ser fiel à missão e ao carinho e à ternura de Deus, mesmo que isso me leve à morte. Esse é o grande reinado de Jesus. Há aqui uma dificuldade para nós que escutamos estas passagens e esta forma da realeza de Cristo, até entendemos teoricamente, mas depois há um desfazamento entre o sentir isto, não é? O perceber pelo sentimento esta realidade. Aí é que é o caminho que se tem que fazer, não é? Chegarmos lá. Exatamente. Somos peregrinos destas verdades e há que andar sempre mais um passo para chegarmos à meta que nunca chegamos, da perfeição. Jesus Cristo assumiu as suas responsabilidades. Não disse, não sou rei, não. Disse, é como dizes, sou rei. Que eu acho que também é um convite que Jesus nos faz para assumirmos aquilo que é nosso dever, que é a nossa responsabilidade, ou se quisermos, que é nosso, entre aspas, poder. Mas agora darmos nisso a originalidade que deu Cristo, não é? Porque ele estava perante um delegado do imperador romano, Pilatos, que tinha poder para o condenar, e por outro lado Pilatos temia que tivesse ali um concorrente do imperador romano. Viu e clarificou: o meu reino não é deste mundo, senão viriam os meus soldados para me defender. Estou aqui sozinho perante vós, que sois imperador ou delegado do imperador. Enfim, está um desafio, quer para assumir as responsabilidades, quer para ver que só podemos reinar servindo. O poder
as responsabilidades, os títulos não são um pedestal, são um meio de transporte para eu ir onde é preciso servir. A irmã Paula, mas nós já, aqui o Padre Manuel falava no pedestal e há uma grande facilidade em resvalar para o pedestal. Ficamos muito magoados quando o nosso nome não é citado, quando não somos chamados acima do altar por algo em que estivemos envolvidos na comunidade cristã. Lá está, tentamos muito facilmente recuperar as categorias de realeza deste mundo, não é? Sim. Há aqui uma palavrinha que eu não sei se vou conseguir explicar porque é muito bonita em João e está aqui ao final, não é? Jesus diz, é como disse, sou rei, para isso nasci e vi ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Esta palavra verdade acompanha-nos todo o Evangelho de João e às vezes nós achamos que verdade é assim um conceito estático. Em João não é. Jesus vai dizer, se vocês conhecerem a verdade, serão livres. Qual é a verdade? A verdade é que nós somos filhos de Deus. A verdade é que Deus nos ama. A verdade é que Jesus nos vem para dizer tudo o que nós valemos. E o que acontece é exatamente essa pergunta. Resvalamos tão facilmente para cima do pedestal, que dá muito trabalho de subir, porque vivemos muitas vezes na nossa mentira. Achamos que nós valemos por aquilo que os outros dizem de nós, pelo dinheiro que nós temos, pelos títulos que nós temos, porque disseram, porque não disseram. Às vezes, quando vou nos autocarros, é tão engraçado ouvirmos as conversas. É que ela disse, é que o outro disse, é que o outro deixou de dizer. Estamos sempre nisso e é isso que nos marca, não é? E Jesus, no fundo, aquilo que se agarra é: tu dizes que eu sou rei, eu sou um rei diferente, mas eu agarro-me àquilo que o Pai diz de mim. E ser cristão é cada vez mais a percebermos que há um amor, há uma presença, há um Deus, não é um, que continuamente nos afirma, que diz quem somos e que nos dá a sua graça e a sua capacidade para que nós vivamos o melhor de nós próprios. Eu sempre digo, a nossa melhor versão. Só que nós, como nos esquecemos disso, e era isso também que acontecia com muitas das personalidades religiosas neste tempo, que no fundo se agarram às leis e às regras para discriminar, quando as leis e as regras, aquilo que estão feitas é para ajudar a que nós vivamos bem de acordo com Deus. Então há aqui muito, muito por debaixo que a morte de Jesus, primeiro que tudo a vida, não é? Que termina numa morte porque ele foi coerente, no fundo aquilo que nos diz é: os pedestais não nos alimentam, o dinheiro não nos alimenta, o que nos digam bem ou o que nos digam mal não nos alimenta. O que nos alimenta realmente é sabermos que somos amados por quem nós realmente somos. Mas infelizmente não temos uma sociedade montada aí. Oxalá a Igreja fôssemos cada vez mais assim, porque assim isso é o reino. Quando nós nos sabemos amados por Deus, sabemos-nos irmãos, e isto não é um clichê, mas reconhecemos que o Henrique é amado por Deus, que o Padre Manuel é amado por Deus, então as nossas relações não é tirar, não é usurpar, mas é dar uns aos outros aquilo que somos. E se o outro não me dá aquilo que eu preciso, também aprender que o outro se calhar também é frágil e limitado. Acho que aí teríamos relações muito diferentes. Vamos então recuar um pouco no tempo e na primeira leitura recuamos à profecia de Daniel. Numa época de pedestais, penso eu, Deus vai intervir na história. E através de um filho de homem. Padre Manuel Morjão, há aqui um antecipar daquilo que depois vai a acontecer com Cristo. Quando se diz filho de homem na Sagrada Escritura, quer-se dizer homem. E aqui, finalmente, o homem é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Portanto, aqui há, profeticamente, o anúncio daquele que é o homem com as maiores maiúsculas que pudermos escrever. É também a verdade, como também se dizia na passagem do Evangelho. E a verdade, para um hebreu, não é propriamente uma questão de lógica intelectual, mas a verdade é a fidelidade. Por isso é que Deus é maximamente verdadeiro, porque é fiel e persevera na fidelidade. Aconteça o que acontecer, as partidas que nós fazemos a Deus, Deus dá sempre a volta com o seu perdão, com a sua misericórdia. E essa é a verdadeira verdade, porque é uma fidelidade indesmentível. A irmã Paula, sobre as nuvens, refere-nos aqui também, virá então esse
alguém resgatar esse homem, resgatar o mundo da crueldade e daquilo que o mancha. Há aqui uma expectativa da vinda, há um messianismo anunciado e, na realidade, depois a humanidade tem esta sensibilidade para acolher esta ação libertadora que vem a acontecer. Isso são muitas perguntas, mas vamos ver se eu consigo explicar. Acho que era é importante, se calhar, situarmos um bocadinho o livro de Daniel, não é? Daniel está ali quando Israel é invadido pela segunda vez, ali no ambiente dos gregos, se não estou em erro. Então, é uma situação de exílio, outra vez, é uma situação em que há um povo que oprime. Então, Daniel também é profeta, também tem as suas visões, e porque a linguagem é assim toda muito apocalíptica. E é exatamente isso que o Henrique estava a dizer. Em situação de dificuldade, o povo vai ter que perceber qual é a esperança que Deus lhe volta a dar. E por isso é que são estas linguagens todas. Será que a humanidade estamos abertos à atuação de Deus? Se o procuramos, sim. Se esperamos que no meio das situações em que nós vivemos, Deus vem com o seu poder, com a sua honra, com a sua realeza, mas de uma maneira diferente daquela que nós estamos a esperar, porque nós às vezes esperamos que Deus venha e solucione tudo, não? Aquela oração, Senhor, peço por esta pessoa, e Deus diz, o que é que queres que eu faça? Ou eu eliminas, ou eliminas, não? Ou seja, que às vezes esperamos que Deus faça os milagres acontecer, e Deus, o poder e a realeza e a honra que tem, é em nós. É esse capacitar-nos para que nós, nas situações de dificuldade, de maus entendidos, possamos também apercebermos qual é a verdade, qual é a fidelidade que Ele nos quer dar, e então aí abrirmos a quem Deus é. E no fundo Daniel é essa esperança. Daniel não luta com armas perante o povo que o oprime, luta desde a sabedoria, desde essa fidelidade a Deus, mesmo que a sua vida também esteja em jogo, porque esteve em jogo. Então, que Deus está na história, está. Nós, como cristãos, precisamos de rezar, de ler a sua palavra, para perceber como é que Ele quer estar na história. E muitas vezes gostaríamos de ter esse poder para acabar com o mal ou para fazer bem, e às vezes parece que isso não nos está assim tão dado de maneira tão fácil, como não lhe foi dado a Jesus de maneira fácil, mas é se continuar a perceber como é que eu posso fazer o bem, como é que eu posso utilizar o poder que tenho, qual é a honra que eu preciso ter nesta situação, que se calhar não é pôr os outros por baixo, mas é levantar os outros, porque a minha honra me vem dada de Deus. Qual é a realeza que eu posso ter de ser quem eu sou, de servir os outros, na certeza de que é Deus quem me serve também a mim. Padre Manuel Mourejão, na segunda leitura, agora avançamos para o futuro, digamos assim, de alguma forma. Haverá um dia em que todos irão reconhecer a verdade deste rei. É um pouco o que nos fala essa passagem da leitura do Apocalipse. Ele apresentar-se-á um dia na sua glória. Nesse dia, mesmo aqueles que lhe fizeram mal terão essa capacidade de perceber quem ele era na realidade. São João escreve a partir da ilha de Patmos, durante o Império de Domiciano, quando as perseguições eram muito fortes aos cristãos. E, portanto, São João tem a catequese de iluminar o presente com o futuro. Como é que será? E, portanto, não fiquem a olhar só para as perseguições presentes. Há um futuro em que o Senhor, nosso Deus, enfim, vencerá todos os males, e quem está com Ele, igualmente. E, portanto, é uma visão de esperança, que eu acho que todos precisamos de viver com esperança. A olhar, estou-me a recordar que uma frase de Santo Agostinho: estavam dois prisioneiros numa cadeia, olhando para fora pelas grades. Um via o sol iluminá-lo e o outro a lama do chão. Portanto, acho que esta passagem de São João vai nesta linha de olharmos o sol da esperança e que também há lama no chão. Mas não é a palavra definitiva. O sol acabará por secar a lama. Irmã Paula, o contexto em que é escrito, de perseguições,
Continua hoje, se calhar até com uma intensidade maior do que nesta época das perseguições romanas, embora elas não nos batam diretamente à porta aqui, não as sentimos na pele, mas estão muito agudas em algumas partes do mundo. E para esses cristãos, se calhar até mais do que a nós, eles entenderão melhor do que nós perceber esta realeza, este poder de Cristo, não é? Sim, e acho que nós também, como cristãos, parte da mesma família, precisamos muito de rezar por eles e também pedir por nós que o exemplo que muitas destas pessoas cristãs que infelizmente hoje são tão perseguidas em todo o mundo, e não só cristãos, infelizmente há muitas outras religiões e muitas outras etnias que são perseguidas simplesmente pela cor da pele ou pela fé que professam, mas esse pedir que isso também nos leve a ser mais fiéis, mais verdadeiros, mais poderosos na nossa fé também, porque nós não temos as perseguições que eles têm, ainda bem, mas se calhar também perceber quais são as perseguições que nós temos ou que nós fazemos e também pedir a Deus não fazê-las e também como é que nós podemos manter-nos firmes na nossa fé e no nosso amor e no nosso serviço, como Jesus se manteve às portas da sua execução e que as nossas execuções são muito mais pequenas, mas também como é que nós podemos manter-nos fiéis ao amor e à realeza que Deus nos pede viver no meio das nossas dificuldades. Muito bem, fica então linhas essenciais para entrarmos na verdadeira mensagem destes textos bíblicos. Muito obrigado pelo vosso contributo aqui no programa Eclésia. Resta lembrar que mais logo na Antena 1 pode ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia pelas 22h45. Pela nossa parte, ficam os votos de um bom fim de semana.